Seja bem-vindo ao curso Em Busca de Jesus, um podcast para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e amigos da fé cristã. Este curso foi criado por John Hilton e traduzido e narrado em português por Alcenir Souza. Seja bem-vindo de volta ao curso Em Busca de Jesus. No livro de Mórmon, Abinadi ensinou sobre a lei de Moisés. Se ensinardes a lei de Moisés, ensinai também que ela é uma prefiguração das coisas que estão por vir. O próprio Jesus ensinou que Moisés e todos os profetas haviam ensinado sobre ele e sua morte. No nosso último encontro, cobrimos o período de tempo de Adão até Abraão. Hoje estudaremos 3 descendentes de Abraão: Isaque, Jacó e José, e veremos como eles são modelos de Cristo. Em seguida, abordaremos a lei de Moisés e aprenderemos como ela aponta em direção ao Salvador. O nascimento do filho de Sara e Abraão foi um milagre, pois Sara tinha em torno de 90 anos e Abraão 100 anos de idade. Isaque trouxe grande alegria aos seus pais. Agora, imagine o choque de Abraão quando Deus lhe disse: "Toma o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te falarei." Com o coração pesado, Abraão tomou seu filho Isaque e viajou por 3 dias para chegar ao lugar que Deus havia designado para o sacrifício. Lemos nas Escrituras: "E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou seu filho Isaque, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele. E foi Abraão, tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Há muitas coisas que poderíamos dizer sobre esta passagem, mas para os nossos propósitos hoje, nos concentraremos no que Jacó ensinou, que Abraão, oferecendo Isaque, era uma semelhança de Deus e seu filho unigênito. Pense nas semelhanças. O nascimento miraculoso de Isaque foi profetizado, assim como o do Salvador. Isaque carregou a madeira para o seu sacrifício, assim como Cristo carregou a sua cruz. Abraão não escondeu seu filho de Deus, assim como Deus não escondeu seu único filho. Metaforicamente falando, qual é o sacrifício que o Senhor exige de nós? Será que nos submeteremos humildemente assim como Abraão e Isaque? Ao passarmos agora para o filho de Isaque, Jacó, vamos iniciar pelo capítulo 28 de Gênesis. Aqui, Jacó está viajando e podemos ver os detalhes no versículo 11. O sol já havia se posto, e Jacó tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. Então lemos que Jacó deitou-se naquele lugar e teve um sonho no qual viu uma escada que estava posta na terra e cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. No sonho de Jacó, os anjos viajam entre o céu e a terra através de uma escada. Eis o que é interessante aqui. Você se lembra como em nossa conversa da semana passada falamos sobre como a frase "no princípio" em João 1:1 nos remete a Gênesis capítulo 1? Encontrar palavras ou frases semelhantes pode nos ajudar a encontrar conexões bíblicas. Isso se chama intertextualidade e é uma abordagem valiosa para o estudo das Escrituras. Veja, no episódio envolvendo Jacó, temos uma conexão com algo ensinado pelo Salvador, no final do capítulo 1 de João. No versículo 51, Jesus está falando com um homem chamado Natanael e garante que ele veria o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Neste contexto, o Filho do Homem se refere a Jesus Cristo. A frase "anjos subindo e descendo" só aparece em Gênesis 28 e João 1. Jesus está claramente fazendo uma conexão. É como se ele estivesse dizendo: lembra-se do sonho de Jacó? Os anjos subiam e desciam numa escada. A escada era o caminho para o céu. Mas você vai ver os anjos subindo e descendo sobre mim, Jesus. Eu sou o verdadeiro caminho. Eu sou a escada do sonho de Jacó. Jesus é o caminho.
Segui-lo é o caminho para o céu. O nome de Jacó foi mudado para Israel e ele teve 12 filhos. Daí provém as 12 tribos de Israel. Falaremos brevemente a respeito de José, um dos filhos de Israel. José era o filho favorito, aquele a quem foi dado o casaco de muitas cores. Seus irmãos tinham ciúmes dele e um dia o venderam como escravo. Perceba, parece que sempre que José tentava fazer coisas boas, coisas ruins aconteciam com ele. Por exemplo, ele recusou as investidas da mulher de Potifar e, como resultado, ele foi jogado na prisão. Parece que, às vezes, ao escolhermos fazer as coisas certas, a nossa situação fica mais difícil. Esse cenário te é familiar? Bem, José, ele consegue entender exatamente como você se sente. Ele fez a coisa certa e as coisas acabaram mal para ele. Eu me impressiono como ele permanecia fiel, mesmo em tempos tão difíceis. Nesse sentido, José é um protótipo de Cristo. Jesus também foi vendido por alguém que deveria protegê-lo. Jesus fez tudo certo e ainda assim sofreu muito. Quando você e eu fazemos a coisa certa e as coisas não saem exatamente da maneira que esperamos, José e Jesus podem nos entender. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Como você se lembra, José fez a coisa certa e posteriormente ele foi abençoado com a possibilidade de trazer toda a família para o Egito e salvou-os da fome. Infelizmente, durante as gerações seguintes, os israelitas tornaram-se escravos dos egípcios. E isso nos conduz até Moisés. Poderíamos ter um podcast inteiro apenas sobre Moisés, quem ele era e como Jesus o ajudou a conduzir os israelitas para a liberdade. Mas, para nossos propósitos, vamos nos concentrar em ver a presença de Cristo na lei de Moisés. Isto é, nos mandamentos, regras e regulamentos que Moisés trouxe à luz. A lei de Moisés tem muitos elementos que evoluíram ao longo do tempo. Hoje vamos estudar 2 celebrações, seguidos por 2 sacrifícios e finalmente vamos discutir o sangue do convênio. À medida que avançamos, veremos como cada um desses elementos da lei de Moisés aponta em direção ao Salvador. Vamos começar com a festa dos tabernáculos. Em Levíticos capítulo 23, versículos 33 a 34, lemos: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias desse 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Provavelmente esse seja um dos feriados menos conhecidos para nós, mas no tempo de Jesus e para muitos dos judeus de hoje, era e ainda é um dos maiores festivais anuais de Israel. Vejamos 3 elementos desta festa que foram estabelecidos na época de Cristo. Primeiro, a água. A festa dos tabernáculos durava 8 dias, e nos primeiros 7 dias havia uma cerimônia de extração de água. A cada dia, uma procissão de sacerdotes caminhava do templo até o poço de Siloé. Havia música e canto. Pense em algo especial, como um desfile de feriado. Isso era uma celebração grandiosa. Um sacerdote tirava água do poço de Siloé e essa água era levada de volta ao templo para um ritual especial. Isto acontecia nos primeiros 7 dias da festa dos tabernáculos, mas não no último dia. Com esse contexto em mente, venha comigo ao capítulo 7 de João. Estamos na festa dos tabernáculos e Jesus está em Jerusalém. Note como João, no capítulo 7, versículos 37 e 38, tem significado adicional no contexto da festa dos tabernáculos. No último dia, o grande dia da festa, enquanto Jesus estava ensinando no templo, ele clamou: Se alguém tem sede, venha a mim, e quem crê em mim, beba. Durante o último dia da festa dos tabernáculos, quando não houve cerimônia de captação de água, Jesus então ensinava: Vocês têm ido ao poço de Siloé para buscar água, durante toda a semana. Mas, na verdade, você pode vir até mim e beber livremente das águas da salvação. Esta parte chave da tua festa religiosa sou eu. Uma segunda característica da festa dos tabernáculos era a luz. Imagine que você vive em uma época em que, quando o sol se põe, a iluminação acabava e reinava a escuridão na cidade, exceto por algumas lâmpadas fracas. Não há luz nenhuma. Bem, durante a festa dos tabernáculos, 4 candeeiros gigantes eram colocados ao redor do templo. Eles tinham cerca de 21 metros de altura, com recipientes gigantes cheios de óleo. A luz desses candeeiros era tão brilhante que foi relatado que eles iluminavam todos os pátios de Jerusalém. Isto era completamente diferente de uma experiência noturna normal à qual estaríamos acostumados.
Em João, capítulo 8, verso 12, somos apresentados novamente ao final da festa dos tabernáculos. Nesse momento, ouvimos Jesus dizer: "Eu sou a luz do mundo." Assim como com a água, Jesus está tomando um elemento da festa dos tabernáculos dizendo: "Este sou eu." O nosso terceiro exemplo é o sacrifício, ou morte de animais. Mais animais eram sacrificados durante a festa dos tabernáculos do que em qualquer outra festa do mundo judeu, incluindo a Páscoa. Imagine a cena no complexo do templo. Os animais estão sendo mortos, há sangue por toda parte. É uma experiência muito visceral. Acompanhando o sacrifício, os participantes recitavam salmos que se centravam na superação da morte. Na festa dos tabernáculos, quando a morte está no ar, Jesus diz: "Quem guardar a minha palavra nunca verá a morte." Cada um destes 3 ensinamentos de Jesus é convincente por si só, mas eles são ainda mais poderosos quando os vemos no contexto da festa dos tabernáculos. Assim como Jesus representava a escada no sonho de Jacó, Jesus substituía elementos chaves da festa dos tabernáculos. Você está com sede? Venha até mim. Eu tenho água viva. Você precisa de luz? Não te preocupes. Eu sou a luz do mundo. Tens medo da morte? Através de mim, você terá vida. Agora, vamos estudar um pouco a respeito da Páscoa. Vejamos 4 conexões que mostram como o Cordeiro da Páscoa é um protótipo do Salvador. Antes de iniciar, destaco que os 4 elementos mencionados aparecem no Evangelho de João. Ao que parece, esse era um tema no qual ele estava especialmente interessado. Primeiro é o título, o Cordeiro de Deus. Quando você ouve a frase Cordeiro de Deus, você provavelmente a liga automaticamente a Jesus Cristo. Mas em Mateus, Marcos, Lucas e João, a única vez que o título Cordeiro de Deus aparece é em João, capítulo 1, quando João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, essa é a nossa primeira conexão básica. Há um Cordeiro da Páscoa e Jesus é identificado como o Cordeiro. Nossa segunda conexão tem a ver com o momento em que Jesus é crucificado. Quando pensamos na última ceia, talvez a associemos como a refeição da Páscoa, e isso é verdade, a partir dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Todavia, João faz um timing de forma diferente. Em João, a última ceia é a noite antes da refeição da Páscoa. Isto é, para ele, a refeição da Páscoa acontece depois da última ceia, depois do Getsemane. No registro, vemos que Jesus foi levado ao quartel-general de Pilatos, de manhã cedo. As autoridades judaicas não entraram no quartel-general para evitar a profanação do ritual e poder comer a Páscoa. Você pode ver como em João 18, 28, a refeição da Páscoa não está no passado, mas sim no futuro. As autoridades judaicas não queriam entrar na residência de Pilatos porque eles estão prestes a comer a refeição da Páscoa naquela noite. Eles não queriam ser ritualmente impuros ao tocar nas coisas dos gentios. Este momento também é evidente em João capítulo 19, versículo 14. Pouco antes de Cristo ser crucificado, João nos diz: era o dia da preparação para a Páscoa, ou seja, o povo estava se preparando para a Páscoa que aconteceria naquela noite. O que João nos mostra com a maneira como ele retrata o tempo desse evento é que Jesus Cristo é crucificado exatamente na mesma hora em que os cordeiros da Páscoa estão sendo mortos no templo, em preparação para a refeição da Páscoa naquela noite. Uma terceira conexão é encontrada com a planta do hisopo. Você deve se lembrar que na refeição original da Páscoa, enquanto Israel ainda estava em cativeiro, as pessoas pegavam o sangue de um cordeiro e o colocavam em torno de sua porta para se protegerem do anjo destruidor. Lembra? No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 22, encontramos uma instrução muito específica sobre que tipo de planta deveria ser usada como uma espécie de pincel, por assim dizer. Ele diz: mergulhe um ramo de hisopo no sangue e use-o para pintar o sangue sobre a porta. Note a conexão com Cristo. Em João 19, 28, Jesus diz: eu tenho sede. Em resposta, alguns espectadores colocaram uma esponja cheia de vinagre em um ramo de hisopo e o seguraram na boca. O mesmo tipo de planta usada para o sangue na Páscoa foi usada para entregar vinagre a Jesus na cruz. Esta última conexão é provavelmente uma com a qual você já está acostumado. Em Êxodo 12,
é explícito que o Cordeiro da Páscoa não deveria ter nenhum osso quebrado. João nos diz que os ladrões na cruz ao lado de Jesus tiveram as pernas quebradas para apressar sua morte. Mas quando os soldados chegaram a Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe partiram as pernas. João registra: porque essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Estes 4 elementos, isto é, o título Cordeiro de Deus, o tempo da Páscoa, a planta de hisopo e a característica de que nenhum osso do corpo de Cristo seria quebrado, foram percebidos por João, que decidiu nos mostrar, para que possamos claramente entender que Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Espero que você esteja pensando algo como: uau, isso é incrível! Aprendi alguns detalhes que não sabia sobre a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Mas alguns de nós podem pensar: isto é bom, mas como isso ajuda em minha vida? Vamos fazer uma pausa por um momento. Pense em Jesus Cristo como a água viva, ou como a luz do mundo, ou o conquistador da morte, ou como o Cordeiro da Páscoa. Como estas diferentes conexões que fizemos aqui nos ajudam em nossas vidas diárias? Que tipo de relevância podem ter? Há muitas respostas possíveis. Quero destacar uma delas olhando para um padrão no livro de Mórmon. Jacó escreveu: e com este propósito guardamos a lei de Moisés, que a Cristo guia nossa alma. Amulek também ensinou: este é o significado total da lei, cada ponto indicando aquele grande e último sacrifício, e aquele grande e último sacrifício será o Filho de Deus. Lembre-se de que parte da lei eram essas celebrações, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Finalmente, lemos que os antinefileitas não acreditavam que a salvação lhes viesse pela lei de Moisés. A lei de Moisés, porém, serviu para fortalecer-lhes a fé em Cristo. Observe o padrão consistente. Observando a lei de Moisés, o povo se concentrou em Jesus Cristo. É verdade que muitas pessoas em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, não viram a conexão com Jesus. E muitas pessoas na Páscoa não reconheceram Cristo como o Cordeiro da Páscoa. Uma aplicação que eu vejo é perguntar a mim mesmo: será que minhas práticas de adoração me direcionam para Jesus atualmente? Ao participar de rituais religiosos como tomar o sacramento, adorar no templo, orar, ler minhas escrituras, eu estou apenas cumprindo formalidades de ritual ou estou me concentrando em Jesus? Será que eu consigo vê-lo nos rituais? Pense em coisas como as atividades do Quórum de Elders ou da Sociedade de Socorro, o programa para jovens, crianças, ministração e assim por diante. Estou me envolvendo nessas atividades de tal forma que me conduza para Jesus Cristo? Lembre-se do que Amulek ensinou. Tudo, da adoração nefita, apontava para Cristo. Vamos passar das celebrações para o sacrifício. Atualmente, de uma forma geral, a ideia de matar animais como sacrifício soa bastante macabra, não é mesmo? Todavia, desde Adão a Jesus Cristo, essa foi uma parte fundamental da adoração. A lei de Moisés tinha muitos tipos de sacrifícios. Hoje, vamos destacar apenas 2. O primeiro chama-se o sacrifício diário. Evidente, como o próprio nome sugere, este sacrifício era oferecido todos os dias. Na verdade, 2 vezes ao dia. Em Êxodo, lemos: isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás de tarde. Este sacrifício diário era executado durante o tempo de Cristo. Nesse mesmo sentido, Jesus nos convidou: se alguém quer tornar-se meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e me siga. Esta ideia de um sacrifício diário, carregando a sua cruz todos os dias, pode parecer desafiadora, não acha? Vamos pensar um pouco mais sobre o mandamento de Jesus de carregar a nossa cruz diariamente. Muitas vezes, quando ouvimos essa frase, pensamos em alguma dificuldade que estamos enfrentando. Mas considere o tempo de Jesus. Quando ele estava falando com seus discípulos sobre carregar cruzes, ele estava falando com pessoas que viram crucificações ao vivo. Este não era um evento hipotético, era real. A palavra grega traduzida em Lucas como parte da frase tomar sua cruz é a mesma palavra grega usada para a cruz em que Jesus foi pregado. Um acadêmico ensinou sobre o tema. No primeiro século, foi tão impensável culturalmente fazer piadas sobre a crucificação como seria hoje fazer piadas sobre o Holocausto. Levar sua cruz não significa avançar com coragem. Apesar de ter perdido o emprego ou cônjuge,
Significa que você está sob uma sentença de morte. Significa que você abandonou toda a esperança de vida neste mundo. E então, diz Jesus, é só então estamos prontos para segui-lo. No sacrifício diário, vemos um lembrete da importância de seguir a Cristo todos os dias. Não é um esforço heróico de uma só vez. É um sacrifício diário. É um filho atencioso que diariamente serve o pai idoso. É uma irmã ministradora que serve continuamente a alguém necessitado. É um ato diário de amor e devoção. E lembre-se que Jesus disse que devemos tomar sobre nós a nossa cruz diariamente enquanto o seguimos. O outro sacrifício que abordaremos brevemente chama-se oferta voluntária. Aprendemos sobre isso no capítulo 22 de Levítico. Basicamente, a oferta voluntária é uma oferta que você escolhe o que daria. Você não era obrigado a fazer isso. Para entender o alcance deste conceito, vamos até João capítulo 10, versículos 17 e 18, e vamos identificar frases que sugerem como Jesus poderia ser a oferta voluntária. Jesus diz: "Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la." Se Jesus quisesse viver, ele tinha o poder de evitar a morte. Às vezes, dizemos frases como: "Os romanos mataram Jesus." Mas isso não é uma assertiva exata. Jesus voluntariamente entregou sua vida. Vemos a mesma ideia em uma conversa entre Pilatos e Salvador. Pilatos, a pessoa mais poderosa da região, disse a Jesus: "Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar?" Jesus respondeu: "Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado." Jesus escolheu dar a sua vida. Foi uma oferta voluntária. Pense na sua vida e nos sacrifícios que faz. Talvez você esteja fazendo esforços extras para ajudar alguém ou a certas partes do Evangelho que parecem um sacrifício. Como percebemos, nossas ofertas voluntárias podem transformar nossa perspectiva do porquê fazemos o que fazemos. Uma mulher com várias atribuições, incluindo a maternidade, compartilhou: "Criar 3 crianças pequenas é exaustivo. Sentia-me frustrada com a minha falta de tempo e energia e ressentia-me com o fato de ter de abdicar tanto do meu tempo para fazer outra refeição, limpar outro nariz e trocar outra fralda. Mas um dia pensei em Jesus. Ninguém o fez sacrificar-se por mim. Ele o fez porque quis. E eu percebi que eu sempre quis ser mãe. A escolha foi minha. Esta percepção mudou tudo. Bem, a maioria das coisas ainda é cansativa, mas agora sinto-me muito mais feliz ao servir meus filhos, sabendo que é algo que eu escolhi fazer." Quando escolhemos ver nossos sacrifícios como ofertas voluntárias ou de livre-arbítrio, nossos corações se abrandam e nosso serviço se torna mais alegre. Também nos tornamos mais parecidos com o Salvador à medida que imitamos aquele que de graça nos dá todas as coisas. Pouco depois de Moisés receber os 10 mandamentos, ele escreveu as palavras de Deus e construiu um altar. Alguns jovens sacrificaram bois, e Moisés tirou o sangue dos animais e os colocou em bacias. Em Êxodo capítulo 24, versículos de 7 a 8, lemos: "Moisés tomou o livro do convênio e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor falou, faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do convênio que o Senhor fez convosco." Acho que você concorda que esta é uma história que não deveria ser contada em uma aula da primária, não é? Acho que seria uma experiência chocante. Um animal morreu e Moisés pega o sangue e joga sobre o povo e diz: "Este é o sangue do convênio que agora estamos fazendo." Mas vamos conectar esta passagem com Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 32. Aqui o Senhor diz: "Eis que dias vêm em que farei um novo convênio com a casa de Israel. Não conforme o convênio que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram meu convênio." Agora, vamos a Mateus, capítulo 26, versículos do 27 ao 28. Aqui Jesus tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: "Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo convênio, que é derramado por muitos." Consegue ver o que está acontecendo aqui? Havia um convênio feito com sangue, foi quebrado,
E Jeremias disse que no futuro um novo convênio viria. Agora, quando Jesus institui o sacramento, ele diz: "Este é o meu sangue, o sangue do novo convênio que é derramado por vós." Ora, por que isso seria relevante para nós? Porque somos salvos por meio do sangue de Cristo. Em Hebreus 9, lemos: "Porque, havendo Moisés relatado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e aspergiu todo em o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos ordenou." Paulo então concluiu sua carta: "Necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E Cristo, oferecendo-se uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação." O sacrifício de Cristo, isto é, o novo convênio do seu sangue, salva você e a mim, como escreveu o apóstolo Pedro: "Não com coisas corruptíveis como prata e ouro, fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo." Cristo pagou nossos erros e dores com seu próprio sangue. Quando compreendemos profundamente que Cristo nos comprou ou nos redimiu, passamos a ter uma maneira completamente nova de ver as coisas. Por exemplo, uma pessoa pode ser tentada a cometer algum pecado sexual pensando: "É o meu corpo, desde que tudo seja consensual, está tudo bem." Mas Jesus pagou um preço alto pelos nossos corpos com seu sangue. Como disse o elder Jeffrey R. Holland, ao explorar o corpo do outro, que significa explorar a sua alma, profanamos a expiação de Cristo, que salvou aquela alma e que torna possível o dom da vida eterna. Para mim, isto é um lembrete de que não estou vivendo a minha própria vida, fazendo o que quero. Eu pertenço a Ele. O que significa para você saber que, nas palavras de Pedro, você foi redimido com o precioso sangue de Cristo? Outro aspecto importante de Cristo derramando seu sangue neste novo convênio diz respeito ao sacramento. Cada vez que participamos do sacramento, ouvimos as palavras: "Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques esta água, para as almas de todos os que beberem dela, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado." O que significa Jesus derramando seu sangue? Em uma ocasião, fiz uma pesquisa com cerca de 100 dos meus alunos e perguntei: "Você acha que a frase 'o sangue de Cristo foi derramado' descreve principalmente o sofrimento dele no Getsemane ou no Calvário?" Como você responderia essa pergunta? Cerca de 3/4 dos alunos escolheram Getsemane e o outro grupo escolheu o Calvário. Eu pesquisei um grupo adicional de estudantes e lhes dei uma terceira opção: de Cristo derramando seu sangue tanto no Getsemane quanto no Calvário. Com uma terceira opção, 56% escolheram ambos, no Getsemane e no Calvário. Mas ainda 39% da turma disse apenas no Getsemane. Deixe-me explicar por que acho que essa pergunta é importante. As Escrituras falam frequentemente sobre derramamento de sangue, começando no capítulo 9 de Gênesis. Para ser muito claro, quando as Escrituras falam sobre derramamento de sangue, elas estão falando sobre a morte. Elas não estão falando de sangramento. É definitivamente a morte. Há mais de 40 vezes nas Escrituras em que é explícito que derramamento de sangue é igual à morte. Aqui está um exemplo. Quando Nefe estava debatendo-se se devia matar ou não Labão, ele disse: "Nunca fiz correr sangue humano, e contive-me e desejei não ter de matá-lo." Novamente, há mais de 40 passagens que são exatamente como esta. Sangue derramado é claramente igual à morte. No mesmo sentido, o profeta Joseph Smith ensinou: quando você encontra um espírito que quer derramamento de sangue, assassinato, o mesmo não é de Deus, mas é do diabo. Assim, quando Jesus fala do sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, ele está falando explicitamente do sangue que derramará na cruz. Paulo também aponta isso em Colossenses quando se refere ao sangue da sua cruz. Alguns de vocês podem estar se perguntando: "Irmão Hilton, por que você está enfatizando tanto isto?" Porque em Doutrina e Convênios, seção 27, versículo 2, Jesus diz: "Não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento, se o fizerdes com os olhos fitos na minha glória, lembrando perante o Pai o meu corpo que foi sacrificado por vós.
e o meu sangue que foi derramado para a remissão de vossos pecados. Em outras palavras, Jesus, nos tempos modernos, diz: não importa o que você come ou bebe para o sacramento, apenas tenha certeza de que está pensando e lembrando da minha morte. Com base na forma como as pessoas responderam às perguntas da minha pesquisa, meu palpite é que algumas pessoas, quando tomam o sacramento, estão apenas pensando no Getsemane. Eles não pensam na cruz. Para ser claro, Cristo sofrendo no Getsemane é uma parte importante de sua expiação. Não estou desmerecendo isso, por favor. Só estou mencionando que quando a oração sacramental nos convida a sempre lembrarmos o sangue de teu Filho que por eles foi derramado, é uma referência à sua morte. Quando tomamos o sacramento, será que nos lembramos do amor que ele mostrou através de sua morte? Se não, será que isso nos ajudaria a conectar-nos melhor com Cristo? Um de meus alunos me disse: a ideia de que Cristo derramou seu sangue na cruz nos faz abrir os olhos. Sempre que eu pensava no derramamento de sangue, eu pensava na expiação como um todo, todavia com foco no jardim do Getsemane. Isto traz uma perspectiva totalmente nova durante o sacramento, pensando na expiação do Salvador. Por favor, não estou sugerindo que você não pense no Getsemane durante o sacramento, mas sim que, quando Jesus instituiu o sacramento, tanto no Velho como no Novo Mundo, e em suas palavras nos tempos modernos, ele conectou o sacramento com o derramamento de seu sangue, sua morte. Ele nos pediu especificamente para lembrarmos da sua morte, e acredito que encontraremos um grande poder ao fazermos isso. Aqui está um último pensamento para considerarmos hoje. O derramamento de sangue é um sacrifício total. É 100%. É dar tudo. Jesus morreu por nós. O sangue de Cristo do novo convênio é uma lembrança poderosa de que Jesus não desistiu de nós na cruz. E se ele não desistiu de nós naquele momento, então ele não está desistindo de nós agora também. Às vezes podemos sentir: é tarde demais e não há esperança para mim. Não! Jesus sacrificou tudo. E hoje ele está comigo e contigo. A questão é, estamos nós com ele? Hoje estudamos vários protótipos de Jesus Cristo, como Isaac, Jacó e José, assim como festas e sacrifícios pertencentes à lei de Moisés. Também nos concentramos em Cristo derramando seu sangue por nós. Nós cobrimos muitas informações. Mas tire um momento para refletir. O que isso significa para você? Como você pode aplicar o que aprendeu? As respostas serão diferentes para cada um de nós. Talvez alguns de nós nos afastemos e olhemos para as nossas práticas de adoração e as conectemos mais com o Salvador. Outros talvez queiram pensar mais conscientemente sobre os sacrifícios diários ou sobre dar uma oferta voluntária. Ou podemos escolher pensar mais sobre a morte do Salvador enquanto participamos do sacramento. Espero que cada um de nós escolha algumas aplicações específicas que nos aproximem mais de Jesus Cristo. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Esperamos que este curso o ajude a se conectar cada dia mais com Jesus Cristo. Agora, convidamos você a avaliar este podcast e, caso queira, deixar um comentário. Isso faz toda a diferença para este projeto. Por último, caso tenha gostado, compartilhe este material com seus amigos e familiares e permita que o Salvador possa abençoar a vida de todos.